livrar todo o seu povo dos pecados dele. Do seu nome eu faço confissão, pelo qual importa a minha salvação. Livro de Romanos, capítulo 11. Um livro que, com esta passagem, eu consigo me comunicar com muitos evangélicos que, talvez por um descuido, ou talvez por não saberem, eles pensam que o único povo do nosso Salvador são os crentes, os cristãos, e que a Igreja do Salvador, ela é hoje espiritual. Quando eu converso com alguém que é de uma denominação evangélica, ele diz para mim que os salvos nos dias de hoje são os que estão dentro das igrejas, são os que estão dentro da congregação. Mas logo nós vemos que essas pessoas carecem de algum ponto de conhecimento escritural, porque a Escritura não afirma que os evangélicos das igrejas evangélicas são hoje a Igreja do Salvador. A Escritura está dizendo que o Salvador, ele não mandou Paulo pregar para pessoas e elas virarem evangélicas, ou ir numa igreja evangélica. Vocês não encontram, nenhum de nós vamos encontrar nas Escrituras nenhuma passagem em que o Salvador Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus, ele manda alguém ir para uma denominação evangélica e virar evangélico. Não se há nenhuma parte da Escritura, nenhuma parte. Esse mandamento que hoje é dado por esses líderes evangélicos religiosos. Eu convido, não vou ler aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas como todos têm uma Bíblia em casa, não é necessário que eu venha ler o que está aqui, se você mesmo pode ler. Meus amados, eu convido você que é evangélico e que pensa que a igreja evangélica hoje tomou o lugar do povo hebreu, você está redondamente enganado. E pastores, quando eles pregam isso para você, eles estão te induzindo ao erro. Porque o livro de Romanos, capítulo 11, fala do povo gentil, que é hoje um povo que não nasceu da descendência de Israel. Eu estou falando Israel da Bíblia do Almeida. Eu estou pregando essa palavra para você que é evangélico. Aliás, eu nunca pensei que eu ia pregar um dia para evangélicos, sinceramente. Mas a Escritura está dizendo, aqui no livro de Romanos capítulo 11, lê ele todo, eu vou apenas aqui narrar o que está escrito e não ler, porque você pode ler e confirmar. O livro de Romanos capítulo 11 todo diz que o Salvador, ele endureceu o coração do seu povo hebreu, das suas 12 tribos, ele endureceu. E ele então estendeu a sua salvação aos gentios, ou seja, todos os povos que não são da descendência das 12 tribos de Al-Shurum, ou Israel, da Bíblia do Almeida. Então, quando você entra numa igreja evangélica
E por você assistir um culto evangélico, por você participar da ceia evangélica, por você ser batizado no sistema evangélico, você achar que você está salvo, você corre um grande perigo de você se decepcionar lá na frente. Por quê? Porque a Escritura fala no livro de Romanos 11, no Novo Testamento, após a morte e após a ressurreição do Salvador, de um remanescente dessas 12 tribos de Israel, ou de El-Shurum. Ela fala de um remanescente. Ela fala de forma tão sucinta que eu vou ler aqui para você que diz que é evangélico e você está pensando que você está com a corda toda. Ah, eu subo no monte, eu sou consagrado, eu me consagro, eu oro, eu evangelizo, eu dou dinheiro para o mendigo, eu dou meu dízimo, dou meu oferta, tomo ceia. Olha, você tem que ter muito cuidado. Porque os gentios hoje, que se dizem que são a igreja espiritual, vocês correm um grande risco de se decepcionarem. Se vocês não parar um pouco e entender que o Salvador, embora ele estendeu a sua salvação para um povo gentil, não quer dizer que ele virou as costas para o seu povo. Ele apenas endureceu o coração desse povo, colocando em ciúmes o povo negro hebreu. Porque o próprio Salvador, Jesus, da Bíblia da Almeida, que é o Yahushua, são um povo, ele é negro, o Salvador é negro. Você veja que hoje nas Filipinas, passou na Globo News, que lá nas Filipinas uma grande multidão saiu na rua, fazendo uma procissão a Jesus negro. Isso passou na televisão hoje, nas Filipinas. Você pode acessar a internet ali e confirmar. Mas eu vi na televisão, na Globo News, de hoje, dia 9 de 2014. A Globo News. Então veja, olha o que ele diz em Romanos capítulo 12, 16, vou ler um trecho, mas eu gostaria que você lesse todo o livro de Romanos 11. Então aí você, meu amigo evangélico, você vai ter uma visão de que Yahushua trata do povo gentil, que lhe compete e cabe um viver espiritual, e ao povo hebreu, que no momento certo o Salvador vai acordar esse povo. Olha aqui, Romanos capítulo 11, não é 12, é 11, no 16º parágrafo diz: e se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. 17. Se algum dos ramos foram quebrados, está falando para os gentios, que hoje se dizem evangélicos, do seu povo, das 12 tribos. Se algum dos ramos foram quebrados, acompanha comigo aí em Romanos 11, 17. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja, os gentios hoje são participantes. Não te glories, verso 18. Eu estou vendo um monte de evangélicos se gloriando. Não, nós somos a igreja, nós não vamos passar pela grande tribulação, porque nós seremos arrebatados, porque nós... Olha o perigo, hein? Olha o perigo, hein? Se eu fosse você, e se você que se diz evangélico tem falado isso, que você é a igreja espiritual, que hoje o Salvador salva esse tipo de gente, você deveria dobrar o teu joelho e pedir perdão, Criador. Porque ele não desprezou seu povo. Quando eu falo povo hebreu, não estou dizendo esses falsos judeus que se encontram em Israel lá batendo cabeça, não. Estou falando dos negros que se encontram espalhados em todo o mundo. Inclusive no Brasil, inclusive nas favelas do Rio de Janeiro. Você que chama você de favelado, esse cara é favelado, esse negro aí é bandido, esse negro... Você é um hebreu.
Você não é um africano, porque se tu fosse um negro africano, você nem estaria nessas favelas do Rio de Janeiro, porque o destino dos africanos é um. Dos negros africanos é um. O destino dos negros asiáticos são outros. Mas eu tenho vários vídeos explicando sobre isso aí. Vários vídeos nossos explicando sobre essa situação. Agora veja aqui no 18. Ó. Não te glories contra os ramos. Ó. Tem gente dizendo, esse negócio de Salvador salvar as 12 tribos acabou. Hoje é a igreja. A igreja são os descendentes de Israel. A igreja não são. Não são. Passam a ser, devido à pregação de Paulo, que teve o início, que se estende até o dia de hoje, enquanto durar a plenitude dos gentios. Mas veja o que está dizendo, ó. Você que é evangélico, você que se diz que é salvo, e só vocês são, e se não for para a igreja, olha aí, olha o que diz aqui, ó. Não te glorie contra os ramos, ou seja, não te glorie contra o povo hebreu. Se contra eles te gloriares, considera isto, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, todos os povos que não são das 12 tribos de Al-Shuru, que nós conhecemos como Israel, se todos esses povos que estão hoje aí debaixo da salvação, que estão aceitando Yahushua como seu Salvador, e muitos evangélicos aceitaram Jesus, o Salvador com o nome de Jesus, se vocês se gloriam dizendo que vocês hoje são os caras, nós somos o povo escolhido, vocês não são o povo escolhido. O povo gentil, descendente de Jafé e também descendente de Cã, eles são, vamos dizer assim, agraciados por um favor imerecido pelo nosso Salvador Yahushua no madeiro. Foram alcançados, não quer dizer que o Salvador desprezou as 12 tribos. A razão disso quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Então vejam. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É muito bom estar abrindo a boca e se gloriando. Está bem, 20º parágrafo. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Não te soberbeças, mas teme. Pois se não poupou os ramos naturais, teme que não te poupes a ti também. Então o mesmo perigo que ocorreu com as 12 tribos, ocorre hoje também, nos dias de hoje, com qualquer pessoa que se achegue ao Salvador. Isso não acabou. Você pode salvo uma vez, salvo para sempre, isso é de Satanás, isso não existe. Vacilou, se irmão Edinho vacilar, se você vacilar, corre-se o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com as 12 tribos. Ele está dizendo aqui. Então ele diz, ó, não te soberbeça, mas teme. Pois se não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Arro, para com os que caíram. Severidade. Está sendo severo com os que caíram. Quem caiu? As 12 tribos de Israel. Ele está dizendo aqui, ó. Considera, pois, a bondade e a severidade de para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, olha aí, ó. Mas para contigo a bondade de Arro, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Então você veja que o Salvador, mais atrás, onde eu não li, ele vai estar falando desses aí que são os ramos, que hoje se prega nas igrejas evangélicas, que esses não são o povo, que não, a salvação não se estende mais às 12 tribos, mas à igreja de Jesus, aos evangélicos. Isso é falso. O Salvador não escolheu um grupo evangélico para salvar. Ele escolheu os gentios. E gentios
Existe evangélicos, católicos, espíritas, sem religião, é gentios, é uma nação europeia, é uma nação ocidental. Ele escolheu esses também e incluiu, porque o descendente de Cã, o Salvador já tinha incluído também junto com o descendente de Sem. No livro de Amós você vai ver isso. Mas os descendentes de Jafé, os gentios, eles hoje são chamados pela bondade do nosso Salvador. Mas quem é chamado pela bondade não pode jamais se gloriar contra os ramos. Essa questão de, isso acabou, hoje só é de Deus, não é assim? Quem faz parte da igreja, quem é evangélico e tudo, isso é falso. Isso Satanás está enganando muita gente com esta maldita religião chamada cristianismo. O Salvador não criou religião para o seu povo. E pelo contrário, ele diz, não haverá necessidade que ninguém vos ensine, pois o Espírito Santo, o Espírito de Ar, vos guiará por todo o caminho da verdade. João 8.